Olá pessoal, meu nome é Monique, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou continuar com vocês aqui toda essa apresentação que eu estou fazendo sobre tudo o que você precisa saber sobre concurso público. Estamos na parte 2. Quem não assistiu a parte 1, eu vou deixar um card aqui para vocês voltarem lá no vídeo da parte 1, que está bem interessante, tá? E ele direciona toda aquela parte inicial ali da seleção do concurso, como é que você pode filtrar, o que que você tem que fazer para se manter motivado a estudar, o que que você tem que pesquisar sobre a banca, tudo isso que é a fase bem inicial do concurso público. Mas aqui na parte 2 eu vou mostrar mais adiante toda a fase de como é que você tem que começar a estudar, tá certo? Mas antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, darem uma curtida aqui nesse vídeo, compartilharem também com seus amigos concurseiros, para aqueles iniciantes e também para aqueles que ainda estão um pouco perdidos, né? Já começaram a estudar, mas estão um pouco perdidos em relação a tudo isso, que vai me ajudar bastante, vai me incentivar ainda mais a continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui para vocês, tá bom? Outra pedida que eu vou fazer para vocês é para me seguirem lá na minha rede social, no Instagram, Monique Concursos, tá? Sempre estou soltando dicas, sempre que possível também estou respondendo dúvidas do pessoal lá também, trazendo algumas informações interessantes sobre tudo aquilo que eu aprendi enquanto eu passei por essa jornada de concurseira e eu acho que é interessante e pode ajudar também vocês. Mas vamos começar e continuar aqui essa parte 2 de tudo que você precisa saber sobre concurso público. Passo 5. Organize a sua rotina. Primeiro, analise a sua rotina e procure lacunas de tempo. Antes de você começar efetivamente a estudar, você tem que realmente analisar e verificar todo o tempo, tudo aquilo que você faz durante o seu dia e durante a semana, tá certo? Para que você possa encontrar aqueles intervalos que você vai usar como o tempinho ali para estudar. Mesmo que sejam 10 minutos, 5 minutinhos, 15 minutinhos, qualquer período é importante para que você possa estudar. E também vai ser interessante para você poder enxergar quanto tempo que você está perdendo, por exemplo, nas redes sociais, quanto tempo que você passa procrastinando sem fazer nada, que você poderia estar aproveitando, buscando o seu futuro com a aprovação num cargo público, tá bom? A dica que eu dou nesse ponto aqui é você até baixar alguns aplicativos que nós temos aqui tanto no Android quanto nos iPhones, né? Que são alguns aplicativos que eles mostram para você quanto tempo que você passa em determinada rede social, no WhatsApp, Instagram, todas essas redes aí que entretêm bastante a gente, né? Então, acho que é bem interessante vocês baixarem esses apps para verem o quanto tempo que vocês gastam no celular, tá bom? Também acho bem interessante que vocês assistam um vídeo que eu fiz aqui para o canal, que é como encontrar tempo para estudar. Nele eu cito várias e várias dicas assim muito legais assim de como é que você pode encontrar tempo para estudar e às vezes até um tempo que você não imaginava que tinha, mas tem e pode ser muito bem aproveitado. Outra dica que eu trago aqui é que você estabeleça metas de curto e médio prazo. E aí, como é que você vai fazer essa definição de metas? Você vai pegar, por exemplo, a minha meta de curto prazo é que eu termine 4 disciplinas do meu concurso em até 6 meses. Estou dando um exemplo, tá? Por exemplo, eu vou estudar português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo. E eu quero terminar essas 4 disciplinas, vendo todos os PDFs, fazendo as questões dos PDFs, tudo certinho, até o final, em 6 meses. Beleza, essa vai ser uma meta de curto prazo. Isso vai ser bem interessante para você se manter motivado a continuar estudando, tá? E você também pode estabelecer metas de médio prazo. Então, você pode colocar ali, daqui a um ano eu quero ter visto esse edital todo, que é um edital grande, vamos colocar aqui, supor que é um edital, por exemplo, de auditor da Receita Federal. Eu quero ver todo esse edital de uma forma bem inteligente, bem eficiente, fazendo questões, estudando bem direitinho em um ano. Eu quero ver uma vez em um ano, muito bem estudado. Essa é uma meta de médio prazo que você pode colocar. Então, é bem interessante que você organize a sua rotina, como eu disse antes, e estabeleça essas metas para tornar tudo mais factível, tá certo?
Outra coisa que você deve fazer é montar o seu ciclo de estudos ou cronograma. Eu sou mais adepta ao ciclo de estudos. Inclusive, eu fiz um vídeo recente aqui sobre o ciclo de estudos, que o pessoal tem elogiado bastante, que eu mostro de uma forma simples, inclusive com uma planilha, como é que você deve montar esse ciclo de estudos baseado no último edital, na última prova do seu interesse, ali do cargo público de seu interesse. Tá? Tá bem interessante, eu também vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha depois. E, por último, você precisa saber que materiais ou programas eu preciso ter para estudar para concursos públicos. E há alguns aqui que eu vou citar para vocês que sejam interessantes. Para você ler e editar os PDFs das suas aulas, eu sugiro o programa chamado Foxit Reader, que é um programa que substitui o Adobe, e eu acho bem mais interessante, ele tem mais recursos gráficos para você usar, grifar, escrever neles, eu acho bem melhor do que o Adobe. Inclusive, eu também fiz um vídeo aqui mostrando como é que você deve estudar por PDF, que eu mostro no final do vídeo quais são os recursos que o Foxit tem. Outro programa também que eu acho bem interessante na verdade, é um aplicativo que é o Aprovado. Ele tem a versão gratuita e a versão paga, mas eu sempre usei a versão gratuita e me atendeu muito bem. Nele você consegue colocar quais as disciplinas que você está estudando e ele cronometra ali de uma forma bem fácil, bem simples, tudo que você está fazendo em relação à sua rotina de estudos e fica mais fácil do que você ficar usando, por exemplo, um cronômetro analógico ou digital que seja, ou um relógio de pulso, alguma coisa assim, porque se você usar qualquer um desses relógios que seja, você não tem um histórico. E no aprovado você tem todo o histórico de quando você estudou, mesmo que seja um dia antes ou seja anos antes. Se você mantiver lá todo o histórico, não excluir as disciplinas, ele fica lá salvo bem direitinho. E é bem legal para você ver a evolução que você está tendo durante a semana, durante os dias, durante os meses. É bem legal quando você chega lá, por exemplo, durante uma semana e você se propôs a estudar, sei lá, 20 horas, aí você dá uma olhada lá se estudou 25, né? Ou até para você também poder definir de uma forma mais realista, conforme vai avançando os seus estudos, qual é realmente a quantidade de horas que você pode estudar, porque às vezes você coloca uma meta, sei lá, de 30 horas semanais, mas você não tem tempo para fazer essas 30 horas semanais, aí você dá uma olhada lá no aplicativo e você vê que você só conseguiu fazer 20 horas. E não foi porque você não quis estudar, porque você ficou procrastinando, é porque realmente não deu. Então talvez seja interessante que você dê uma adaptada, uma ajustada nessa sua meta. E para isso eu acho um aplicativo bem interessante. Então, outra coisa que eu acho também muito boa para você fazer antes de começar de fato a estudar é, caso você estude por PDF, ou até mesmo se não estudar por PDF, você faça e você tenha um notebook, você organize todo o seu material em pastas, tá? Em pastas ali no Windows, tudo certinho, para que você não fique caçando material todo jogado ali na pasta de downloads de qualquer jeito, porque isso vai te tomar tempo. Então, sempre deixe tudo organizado. Coloca lá, direito administrativo é uma pasta, constitucional é outra, e vai colocando tudo certinho. Nomeie os arquivos todos certinhos também, para que você não precise abri-los para saber o que tem dentro dele. Tá? Então, nomeie tudo certinho para você ter uma noção antes de abrir e não perder tempo com isso. Beleza? Vamos para o passo 6. Prepare seu local de estudos. Vamos lá. Você precisa organizar seu local de estudos. O estudo ele fica muito mais complicado se você não tem um ambiente de estudos propício para a aprendizagem. Se está tudo uma bagunça, se é um barulho ensurdecedor que não te deixa concentrar, com certeza isso vai te atrapalhar. Se, por exemplo, você estuda na sala e o tempo todo tem alguém passando perto de você, falando com você sobre qualquer outra coisa, isso vai te atrapalhar. Então, você precisa organizar um local de estudos. O ideal é que você tenha uma mesinha com uma cadeira assim ergonômica, confortável. Não precisa ser uma cadeira cara, tá? Se for uma cadeira assim mais dura, você vai, pega uma almofadinha, coloca nas costas ou coloca no assento para que torne ela mais confortável e não te dê dores depois que te impeçam de continuar estudando, tá? Então, a luminosidade também tem que ser legal. Então, se você conseguir estudar perto da janela, é melhor, porque aí você já aproveita a luz do dia, a luz do sol. Se não tiver essa possibilidade, coloque uma luz branca, porque geralmente a luz branca ela te deixa mais atento do que a luz amarela, né? E tudo isso que eu estou falando acaba criando um ambiente propício para aprendizado.
Então, se você conseguir pelo menos implantar algumas dessas coisas, e aí, como eu digo, você não precisa ter nada assim de muito caro, de muito, nossa, isso daqui é essencial. Não, coloque só de forma que você fique confortável para estudar, isso já vai te ajudar muito a aprender melhor. Uma outra coisa que também é muito importante é que você converse com seus familiares que moram junto com você. Não é para sair contando para a família inteira, que depois mais para frente eu vou contar, eu vou falar sobre isso também. Converse com seus familiares, com as pessoas que moram junto com você, que você está estudando e que se é importante para você, conte a sua motivação, tudo que é aquilo que te motiva a começar a estudar e também diga que se essas pessoas te atrapalharem vai ficar mais difícil, tá? Então, é muito importante que você converse com seus familiares, que você estabeleça uma rotina dividindo tarefas para que o horário de estudo realmente seja apenas para estudar. E por último, a minha última dica é desapegue-se dos eletrônicos. Então, enquanto você estiver estudando, nada de ficar vendo rede social, respondendo no WhatsApp ou vendo qualquer outra notícia ali no site de notícias mesmo. Se possível, desligue o Wi-Fi, deixe no modo avião e também desative as notificações que não forem importantes para você. Por exemplo, notificação de lojas de compras. Não é necessário você ficar tendo essas notificações o tempo todo enquanto está estudando. Notificação de grupos que você faz parte, mas não tem nada assim muito urgente que geralmente seja postado naquele grupo. Também não tem por que você ficar sendo notificado o tempo inteiro. E você sabe que tem grupos que acabam atrapalhando, né? O pessoal não para, fica o tempo todo mandando mensagem e acaba prejudicando a sua aprendizagem. Tá certo? Então, eu acho que é muito interessante você realmente se desapegar dos eletrônicos e só mexer o mínimo possível, tá bom? E sempre quando estiver estudando, foque nos estudos. Se você estiver usando o notebook para estudar, não deixe, por exemplo, o Google aberto. Só, por exemplo, eu tive uma dúvida em determinada palavra que eu não sei o que que é. Aí sim, você abre lá o navegador, vê o que que é, viu, anota e fecha, tá? Para não te incentivar a ficar trocando de tela e perdendo a concentração, beleza? Passo 7, aprenda a estudar. Isso aqui também é essencial, pessoal. Se você começa a estudar sem aprender a estudar antes disso, você muito provavelmente vai perder bastante tempo que você já poderia estar aprovado antes do que você imagina, tá? Então, é importante que você saiba quais são os tipos de materiais de estudo, e aí os dois mais, né, que geralmente são mais importantes são o PDF e a videoaula. E aí você vai ter que analisar quais são as vantagens e as desvantagens de cada um deles, se qual deles se aplica mais a você. Por exemplo, para mim, eu gostava mais de estudar por PDF. Eu usava a videoaula apenas em determinados tópicos que eu não entendia muito bem. Aí eu ia, anotava e partia para a videoaula para tentar entender por videoaula com o professor explicando ali, né, no vídeo, aquilo que eu não tinha entendido, tá certo? Então era bem pontual. Mas tem gente que gosta de estudar por videoaula, estuda melhor por videoaula, consegue fazer um estudo ativo por videoaula e no PDF não consegue absorver tanto conteúdo assim. Então isso é de cada pessoa. É interessante que você, antes de começar de fato a estudar, entenda para a sua rotina, para a sua forma de aprendizado, o que é mais importante para você, o que deve ser usado, que tipo de material mais deve ser usado na sua rotina de concurseiro. Segunda dica: você precisa fazer uma leitura eficiente e usar técnicas de memorização. Você vai ver que durante os estudos vão surgir listas, vão surgir datas, vão surgir números que você precisa decorar. Então, é bem interessante que você adote algumas técnicas de memorização. E aí eu vou dar um exemplo, o mnemônico. Aquele lá, o Socidivaplu, é um mnemônico que é usado para você saber todos aqueles princípios fundamentais da Constituição Federal, né? Agora, outra coisa que também é bem interessante você saber fazer é uma leitura eficiente, uma leitura dinâmica, uma leitura mais ativa do PDF, caso você use o PDF, ou da lei seca também. Você vai ter que fazer uma leitura da lei seca, então é interessante que seja uma leitura mais ativa do que uma leitura passiva. Então, você pode, antes de começar a fazer essa leitura, esse estudo por PDF,
procurar vídeos, procurar artigos, não precisa ser artigos muito aprofundados, né? O pessoal aqui tem colocado vários vídeos sobre isso, de como você pode fazer uma leitura mais dinâmica e de como é que você pode memorizar de uma forma mais rápida também, tá bom? Então isso é interessante vocês pesquisarem antes de começar de fato a estudar. Outros itens também muito importantes é saber como grifar, saber como resumir. Sim, se é interessante de fato que você resuma na primeira vez que você está estudando, e eu já adianto que não é tão bom que você resuma tudo que você quer daquela matéria no primeiro estudo que você faz, porque a tendência que você crie um segundo PDF daquela matéria é enorme. Então, antes de fazer essas técnicas de grifar e resumir, realmente entenda se realmente aquilo é interessante para você. Uma outra coisa é a revisão. A revisão ela é essencial, pessoal. Não tem como você estudar para concurso público, principalmente aqueles concursos públicos que têm muitas matérias, sem fazer pelo menos uma vez durante a sua preparação revisão, tá? Mesmo que seja aquela revisão ali na véspera da prova. Porque quando você estuda um assunto pela primeira vez, a tendência é que dias depois, meses depois, você esqueça é muito grande. E quando você não faz a revisão de um assunto e mesmo assim você lembra, é porque geralmente você já estudou aquele assunto várias vezes. Então, às vezes, a pessoa já está há 2 anos, 3 anos estudando e ela não faz a revisão assim, de uma forma técnica daquele assunto e ela lembra, mas não é exatamente porque, eu lembrei porque foi a primeira vez que eu estudei essa parte aqui da matéria e eu magicamente lembrei. Não é isso. É porque ela já viu várias vezes aquela matéria ali, já estudou várias vezes, então acaba lembrando de uma forma bem autônoma, né? Mas o ideal é que você faça a revisão, tá? Eu também fiz um vídeo aqui recente sobre revisão. É um método de revisão simples, não precisa fazer aquele cronograma de 24 horas, 7 dias, um mês, né? Que seja. É uma revisão simples, que é a revisão 3Is. E se vocês acharem interessante, pode dar uma olhada lá no vídeo, que pode ser que alguma coisa que eu diga lá seja interessante para vocês aplicarem, mesmo que não seja um método integral, tá bom? E a última dica que eu pus aqui nesse passo 7 foi sobre questões. Também é muito importante que você saiba quando fazer questões, que eu já adianto que você deve fazer questões desde o início do estudo sobre aquela matéria. Não tenha medo de fazer questões, então não deixe para fazer apenas no final de todo o estudo da matéria, tá? Por exemplo, a matéria tem 10 aulas, não faça as questões apenas no fim das 10 aulas. Faça as questões desde o início, desde sempre, para ir sedimentando e para ir vendo como a banca cobra aquele determinado assunto. Outra coisa que você tem que aprender sobre as questões, como é que você deve fazer as questões. Não é simplesmente marcar o gabarito lá e, eu acertei, vou passar para a próxima. Não, o interessante nas questões é que você, mesmo que você acerte, você entenda por que as outras alternativas estão erradas. Caso você acerte com um pensamento errado do que é o correto, você tem que entender por que você pensou daquela forma errada e aprender da forma correta. Então, fazer questões é muito importante também para o dia da prova, para que você aplique essa forma de pensamento no dia da prova, quando é que realmente você vai ser avaliado por questões. E o próximo passo, então, é o passo 8, que é a escolha a sua fonte de estudos. Isso aqui é muito particular, tá? Mas eu vou dar algumas dicas aqui de como é que você pode fazer essa escolha dessa fonte de estudos. O que é a fonte de estudos, né? É o cursinho que você vai usar, é o site que você vai assinar, é, que se você vai assinar alguma plataforma de questões, se você vai assinar por pacote ou você vai fazer uma assinatura. Então, é tudo isso que eu estou falando aqui nesse passo 8, tá? O importante é que você busque opiniões de outros concurseiros. Então, caso você esteja já num grupo do Telegram, por exemplo, o pessoal costuma dar opiniões lá de plataformas quando outras pessoas perguntam, quando as pessoas mais novatas perguntam. E é muito comum que eles deem opiniões assim sinceras, que vão te ajudar ali a escolher a melhor plataforma, tá? Então, outra forma que você pode avaliar qual é a sua fonte de estudos dando uma olhada também nos vídeos do YouTube. Geralmente esses cursos maiores, eles costumam fazer vídeos gratuitos no YouTube. Então você pode dar uma olhada lá no vídeo se a didática do professor é legal,
se aquele curso teve muitos aprovados. Geralmente esses cursos eles se destacam e tem muitos seguidores no Instagram, você consegue ver os comentários do pessoal. Então, se um curso tem muito comentário negativo, muita gente reclamando, não tem. O curso já foi lançado, mas as matérias demoram muito a atualizar, o pessoal não atualiza rápido. Você já dá para saber que talvez aquilo que o curso está dizendo no perfil deles não reflete exatamente o que ele se propõe a fazer, né? Aquilo que ele realmente faz na prática, né? Então, você talvez olhar no perfil do Instagram seja uma boa opção também. Aqui eu coloquei um questionamento do curso presencial ou online. Eu sempre fiz cursos online, eu nunca cheguei a fazer nenhum curso presencial para concurso público desses recentes que eu fiz. E eu defendo o curso online porque você não tem que passar tempo no trajeto da sua casa ou do seu trabalho até o local do curso. Quando você está fazendo um curso presencial, geralmente o professor ele tem a batida dele, ele tem ali o cronograma dele e pode ser que ele está dando uma aula de um assunto que você já sabe, que você já tem entendimento, mas ele demora demais naquele assunto porque os demais alunos daquele curso presencial têm dificuldade, então acaba que você, entre aspas, perde tempo, né? Então, e o curso online, ele geralmente ele oferece maior diversidade de cursos. Eles oferecem vídeos gratuitos no YouTube para você estudar junto. Eles oferecem material de forma mais rápida. Às vezes o curso presencial ele não fornece os materiais de forma imediata. Os cursos online têm isso, né? Muitos cursos online também já têm a própria plataforma de questão, então você nem precisa assinar outra, que é o que eu até aponto ali embaixo sobre as plataformas de questões. Às vezes nem se faz necessário, porque o próprio curso ele já tem a sua própria plataforma, e isso já é interessante. E aí entra na análise custo-benefício, né? Você tem que ver se o valor do curso que você vai precisar pagar realmente reflete o quanto você pode pagar, reflete quanto o curso realmente vale, porque às vezes o curso ele é bem caro, mas você vê pelas avaliações do pessoal, pelos relatos do pessoal que não vale aquilo tudo. Então, você tem que analisar realmente o custo-benefício de comprar aquele determinado curso. E aí entramos então pacotes versus assinaturas. O que são os pacotes? Pacotes geralmente são, por exemplo, eu vou fazer o concurso para o TRT de São Paulo. Aí você vai olhar lá no site do cursinho e eles oferecem um pacote para técnico judiciário do TRT São Paulo. Aí é um determinado valor X. E aí, ali embaixo, no mesmo site, eles oferecem a assinatura. O pacote você vai comprar e você vai ter acesso apenas àquele curso específico que você tem interesse. Já a assinatura, você vai ter acesso a qualquer outro curso que aquele cursinho ali ofereça, esteja compreendido na assinatura, que geralmente são todos os concursos, eles colocam na assinatura disponível, tá? Então, eu entendo que seja mais interessante você pagar pela assinatura, que aí geralmente no mínimo é 1 ano, porque aí vamos supor que você vai tentar fazer o concurso do TRT São Paulo, a princípio estava previsto que ele ia acontecer, mas por qualquer motivo o órgão não vai fazer mais concurso, mas no lugar dele vai fazer o TRT da Bahia, vai fazer um concurso. Aí você comprou o pacote e aí você não vai conseguir usar para o TRT da Bahia, o pacote é de forma completa para estudar para o TRT da Bahia, porque, por exemplo, o regimento interno é diferente, ou o TRT da Bahia ele cobra mais 2 disciplinas que o TRT de São Paulo não cobra. Então, e aí na assinatura, se você tivesse feito a assinatura, você simplesmente poderia só trocar de curso, porque ela está abrangida na assinatura também. Entendeu? Então, por isso que eu acho que a assinatura é mais interessante. E por último, plataforma de questões. Às vezes é interessante assinar a plataforma de questões quando você já está mais avançado, porque os PDFs de cursinho, assim, os sites de cursinho, muitas vezes eles já têm a própria plataforma de questão, ou quando não tem, o PDF ele já está repleto de questões. Então, às vezes para algumas pessoas, assim, que são mais iniciantes, talvez não valha tanto a pena a fazer essa assinatura de plataforma de questões. Mas eu entendo que mais para frente, conforme você vai avançando nos estudos, é bem interessante você fazer a plataforma de questões, fazer essa assinatura, porque
Muitas delas ali é um preço razoável, que não aperta tanto assim no bolso. E fazer questões é muito bom para você fazer um estudo mais ativo, porque você está vendo da forma que a banca cobra, você também pode ver os comentários dos professores e principalmente você consegue ver os comentários de outros alunos que responderam aquelas questões, que muitas vezes até ajudam mais do que os comentários dos professores. Então, eu acho que para quem assim já começou, já passou daquela fase inicial, talvez seja assim interessante fazer essa assinatura da plataforma de questões. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais uma parte, a parte 2, sobre tudo que você deve saber sobre concursos públicos. Logo depois eu vou lançar para vocês a parte 3, que é a parte final sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, nesse vídeo aqui eu mostrei mais assim como é que você deve fazer naquele pré-estudo, como é que você deve se preparar para estudar de fato, né, para você começar a estudar de uma forma mais eficiente e inteligente. E eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou pedir que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal, me sigam lá na minha rede social, Monique Concursos. Eu espero muito que tenha ajudado de alguma forma aqui. Por favor, compartilhe esse vídeo também e comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Comentem também se vocês tiverem outras ideias de vídeos aqui para mim, que eu vou adorar poder ver as ideias de vocês e responder. Tá bom? Até a próxima, então. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!